Olá, sou a professora Silvia Fortunato, da Diretoria de Ensino de Jundiaí, Escola 15 de Outubro. Sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar especificamente a literatura brasileira com o tema Realismo e as Mulheres Machadianas, para os segundos anos do ensino médio. Este conteúdo desenvolve em nós a habilidade de reconhecer a presença de valores culturais, sociais e humanos em contextos literários. Ou seja, nós, quanto mais estudamos textos literários, lemos, ficamos aptos em desenvolver essa habilidade. Vemos dentro dos textos os valores, tanto cultural, social, que os nossos autores nos contemplam. Iniciamos a nossa aula com um contexto do realismo. E o que estava acontecendo no mundo nesse período? Na Europa, sabemos que estávamos na segunda fase da Revolução Industrial. Muitas máquinas, tecnologia, produção em série, trabalhava-se muito, ganhava-se pouco e produzia ainda mais. E o Brasil? Não estávamos assim, não. Já no Brasil, tínhamos acabado de sair de uma guerra, a Guerra do Paraguai, que, apesar de sairmos vencedores, estávamos endividados. Vivíamos um cenário bem diferente. 1888, deixamos de ter a mão de obra escrava, com a libertação dos escravos, deixamos de ser monarquia para ser república. É assim que entra a nossa escola literária, o realismo. E para você, o que é realismo? Olha, para Luísio de Azevedo, que foi um grande realista naturalista, ele diz que é o momento para demonstrar um fato, desenvolver uma tese. O realismo é o período da ciência. Então, desenvolver uma tese é trazer a ciência, é mostrar a verdade. Outro autor que nos dá uma referência é o Eça de Queiroz. Eça foi um grande escritor do realismo português. Ele escreveu uma obra bem famosa que vocês devem conhecer, que é o Primo Basílio. Essa diz o seguinte: é a crítica do homem para condenar o que houve de mal na sociedade. Então, as obras do realismo vêm nos mostrar a verdade, como essa sociedade era. E o grande Machado de Assis? Machado de Assis disse assim para nós: eu gosto de catar o mínimo e o escondido, onde ninguém mete o nariz. Aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda, que descobre o encoberto. Machado traz a seguinte filosofia: apresenta a realidade, doa a quem doer. Sendo assim, o realismo no Brasil, ele é introduzido em 1881, com o Aloísio de Azevedo, que comentamos há pouco, um grande naturalista. Ele traz a obra O Mulato. Pelo próprio título, já temos noção do que pode se tratar. E junto com Aloísio vem o Machado de Assis com uma das obras brasileiras mais lidas no mundo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas duas obras fazem a introdução do realismo no Brasil. Bom, o realismo, ele se opõe à escola literária romantismo que vocês viram no semestre passado. O romantismo trabalha-se com o ideal. O que é o ideal? O ideal é tudo aquilo que se deseja, que seria bom. E a gente diz que era mascarado, maquiado, então não apresentava uma verdade. Se o romantismo ele trabalha com o ideal, o realismo trabalha com o real.
essas duas escolas se opõem. Elas são antagonistas. Eu trouxe para vocês hoje uma listinha com as características do romantismo para a gente relembrar essa escola literária. O que prevalecia no romantismo? O sentimentalismo, a subjetividade, a fuga da realidade, valorização do passado, mulher idealizada. O que seria esse sentimentalismo? Os sentimentos falavam mais alto. Prevalecia-se o amor, o individualismo do sujeito, por isso subjetividade, o eu falava. Ora, fuga da realidade. Isso quer dizer que os nossos poetas e escritores da época não aceitavam o momento presente. Então, nada melhor do que fugir e falar do seu passado. Então, eles voltavam geralmente a temas como a infância. E uma outra característica que fica bastante marcante nas obras é essa valorização da mulher. A mulher, ela vem como um anjo, sem defeitos, uma ninfa. Então, este é o perfil do romantismo. Em contraposição, nós temos o realismo. Se são escolas opostas, então vamos trabalhar essas características. Sentimentalismo opõe-se ao materialismo. Materialismo valoriza-se o racional. Sentimentalismo não é nada racional. Ele reage pelas suas emoções, pelas suas intuições. Subjetividade se opõe à objetividade. Em nenhum momento o autor ele vai fazer referência à fala da personagem. Ele sempre vai se manter à distância. Fuga da realidade. O realismo, ele vive o momento presente, ele valoriza o que está acontecendo, então ele vai apresentar dentro das obras a verdade, o fato que estava acontecendo naquele momento. E a mulher? A mulher, ela vem com qualidades, mas vem carregadas de defeito, assim como todos nós somos seres humanos. Bom, jogo uma perguntinha para vocês então. Quem foi Machado de Assis? Vocês sabem? Primeiro, Machado de Assis, ele se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Neto de escravos alforriados, órfão de pai e mãe. Machado conheceu os pais, viveu com os pais, a mãe era uma lavadeira, o pai um pintor de parede. Então, um menino que veio de uma família muito humilde. E não era só a humildade e a pobreza que fazia parte da vida de Machado. Machado tinha tudo para dar errado. Ele tinha sérios problemas físicos nos olhos. Machado de Assis era gago. Machado de Assis tinha epilepsia. Pensou nisso para a época? Quantos problemas físicos Machado tinha? E ele não parou aí. Ele não se abateu por conta disso. Sempre foi um menino que usou de resiliência. Ele deu a volta por cima. Começou a trabalhar vendendo balas na rua, doces. Foi aprendiz de tipógrafo, colaborou em vários jornais. Só assim chegou a ser um grande escritor. Foi contista, poeta, romancista. Machado
chegou ao auge, foi o presidente e fundador da Academia Brasileira de Letras. Vocês viram, gente, a mudança que ele fez na vida? Bom, e Machado, por conta da sua própria biografia, a gente vê que ele é um homem além do seu tempo, muito diferente da sociedade da época. E as obras de Machado revelam isso para a gente. Nós vamos percebendo, né, que Machado, dentro das suas obras, ele deixa o autor sempre à vontade para decidir o final dessas histórias. As obras de Machado de Assis se dividem em duas fases. Machado nem sempre foi realista. Ele tem uma fase romântica em sua vida. Apesar de percebermos a pitada de realismo, o Machado deixa essa fase romântica predominar em sua obra para satisfazer o leitor da época, que era a classe burguesa. Então, os finais da primeira fase romântica de Machado de Assis ou terminam nos finais felizes, ou a morte para a solução do problema, que é uma das características do romantismo. Vejam aqui comigo quais são as obras da primeira fase do romantismo. Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. E temos os contos fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Todas essas histórias são histórias de amor, que envolvem família, dinheiro, casamento. Você já leu alguma? Se não leu, convido para lê-la. A fase realista de Machado de Assis é a fase mais estudada. E é nessa que nós vamos bater agora. O realismo, nós encontramos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú Jacó e Memorial de Aires. Como eu disse para vocês, a Memória Póstuma de Brás Cubas é a que introduz o realismo. Esta é uma das obras mais lidas no mundo de autores brasileiros. Se você que é aluno do segundo ano ainda não leu, precisa ler. Você vai adorá-la. Outra obra que você precisa ler é Dom Casmurro. Sabia que é uma das obras mais intrigantes da literatura brasileira? Nesta obra, você é quem decide. O leitor passa a ser coautor. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Essa é uma das características que o Machado de Assis trabalha o tempo todo. Fazer com que o leitor decida o que irá acontecer com as suas personagens. Então, leiam. Estas obras da segunda fase do realismo, elas vêm com a história pós-casamento. Então, geralmente, todas elas nós vamos ter um triângulo amoroso e o tema é sempre adultério. Nós vamos ver o fragmento 1, que foi retirado da obra A Cartomante. A Cartomante traz um triângulo amoroso. Mas nós vamos nos atentar à personagem feminina, a Rita. Qual a característica que você dá à Rita? Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Qual a característica que você daria para a Rita? Vou ler mais um pedacinho, novamente. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos. Qual a característica? Dominadora? Persuasiva? Envolvente?
Bom, o fragmento 2 foi retirado da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a que introduziu o realismo no Brasil. Aqui ela traz uma personagem feminina que é a Virgília. Pensem numa característica para ela. Então, apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. E, todavia, foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura. Dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a 1 ano? Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês? Desde então, fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. E aí? Qual a característica? Quero voltar um pouquinho aqui na leitura com vocês. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a 1 ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. E aí? Qual a característica? Interesseira? Estrategista? Uma mulher que tomava suas decisões? O amor não falaria mais alto? E sim o materialismo? Pode ser uma mulher interesseira? Pode, por que não? Então, guardem essas características e vamos para o terceiro fragmento. O terceiro fragmento traz a obra intrigante que eu disse para vocês, Dom Casmurro, e uma das personagens mais conhecidas da literatura, Capitu. Agora é que o lance é o mesmo, mas se conto aqui tais quais ou 2 lances de há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado. Mas eu, que sabia tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha, e coligindo os petrechos da costura, enfiou pelo corredor, brandando infantilmente. Mamãe, jantar, papai chegou. E a Capitu? Qual a característica que você daria a ela? Mentirosa? Dissimulada? Porque veja esta passagem. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado,
Mas eu que sabia tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Bentinho tinha inveja da Capitu porque ela mentia com a maior naturalidade? É isso que ele está dizendo aqui? Então, quais as características que poderíamos dar a ela? Mentirosa, dissimulada. Dependendo da situação, poderíamos dizer que ela é até estrategista para conseguir o que quer, persuasiva. Tinha o dom do fingimento, da persuasão, porque conseguia dominar a todos? Olha, após a leitura desses três fragmentos, vocês jogaram algumas características. Essas características se encaixam muito bem com as características do realismo. Quando nós falamos dissimulada, estrategista, persuasiva, todas essas características se encaixam. São mulheres que não deixam sentimentos falarem mais alto. Perceberam isso? Não era o amor que falava mais alto, e sim um título falava mais alto. Então, para Virgília, o importante era um título e não um amor. Isso é o oposto de sentimentalismo. Para Capitu, o fingir, o saber persuadir, era mais alto. Então, todas essas mulheres são mulheres que, apesar de terem as suas virtudes, que tomadas de decisões, próprio fingimento para se sair bem de uma situação, a escolha de um título, não caberia para a mulher da época. A mulher da época, ela era uma mulher que estava ali para cuidar da casa e dos filhos. Não cabia a ela a oportunidade de criar estratégias, muito menos fazer tomadas de decisões. Portanto, essas mulheres são realistas por conta disso. Eu deixo vocês pensarem 3 questionamentos que eu vou fazer. O primeiro questionamento, ele diz o seguinte: será que, de acordo com a mentalidade avançada que o romancista tinha, pois Machado era um homem além do seu tempo, tinha acerca das mudanças ocorridas naquele século, não caberia à mulher simplesmente o papel de dona de casa, esposa e mãe? Pensem nisso. Será que, para o Machado de Assis, a mulher ser dona de casa, esposa, mãe, era muito pouco? Precisava mostrar mulheres além? Ir mais longe? Olha o segundo ponto para nós refletirmos. Mulheres machadianas já passaram ou estão presentes? Nós estamos falando de romances do século XIX. Hoje nós nos encontramos no século XXI. Quase 150 anos de histórias nós temos. E olha o 3. Será que Machado necessitava impor à figura feminina atributos como racionais, estratégicas, materialistas, atitudes tão comuns às personagens masculinas, porque eram assim que se mostravam os homens nos romances e assim que se viam os homens da época? Será que ele criou essas mulheres com tais atributos para combater o mundo carregado de desigualdades entre homens e mulheres que ele já percebia naquele tempo? Eu deixo vocês com esses 3 questionamentos para pensarem. O nosso tema hoje foi mulheres machadianas. Mas são tantos os temas que nós podemos trabalhar na literatura, principalmente no realismo, que eu convido vocês aqui a gente falar um pouquinho mais. Quando nós iniciamos a aula, nós vimos 2 romances que introduziram o realismo.
Um foi O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Não posso deixar de falar que o Aloísio de Azevedo, com o romance O Mulato, ele faz também uma grande crítica à sociedade. Ele traz o preconceito racial. Olha, mas trazer o preconceito racial no século XIX, aonde tínhamos acabado de dar a liberdade aos escravos, também tinha que ser um homem além do seu tempo para poder escrever. Um tema que era bastante preocupante para ser jogado no mercado. Até porque o preconceito estava em peso. Então, quando nós estudamos literatura, nós buscamos esses valores. Nós nos tornamos mais humanos através da literatura. O Machado, o tempo todo, nos seus contos, ele busca sempre humanizar e fazer a crítica aos maus comportamentos, aos não valores. Essas 3 obras que eu trouxe para vocês hoje, A Cartomante, Memórias Póstumas e Dom Casmurro, fazem parte, né, desta crítica. A Cartomante, ela traz o triângulo amoroso entre Vilela, Camilo e Rita. A Rita, ela era uma mulher envolvente, uma mulher para a época sedutora, e o qual resolve seduzir o melhor amigo do marido. E mostra um lado bem interessante do homem ao qual o Machado de Assis faz uma crítica que está sendo batido, já que o realismo trabalha a ciência, o período do cientificismo. A Rita, essa personagem, ela é bastante mística. Ela procura uma cartomante que não combinava com a época. Então, mostra aí uma fragilidade desta mulher. Então, as mulheres machadianas têm o seu lado humano também. Elas não são só mulheres fortes, ela também tem a sua fragilidade. Por isso, a característica da mulher não idealizada. Forte, fraca. Virtudes, não virtudes. Outra mulher que nós observamos bem é a Virgília, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. A Virgília, ela é uma mulher estrategista e tomadora de iniciativas e decisões. E não deixa que os sentimentos abate. Porém, é uma mulher que nós percebemos durante a leitura do romance que ela sofre o tempo todo em deixar o seu grande amor. Apesar que, para ela, mais vale o título do que o amor. A posição na sociedade, para a época, era muito importante. Então, ela prefere se posicionar bem na sociedade, ganhar um título, mas paga um preço caro. Porque, no fundo, a Virgília é uma mulher de aparências. Então, veja, mais uma vez, nós temos uma mulher forte e uma mulher fraca. Uma mulher carregada de atitudes que, para a época, eram atitudes que cabiam aos homens, mas uma mulher que também sofria. Já a Capitu, a personagem intrigante, que eu disse que cabe a você, leitor, decidir o final da obra, a Capitu, ela é uma personagem interessante. Dentro das salas de aula, ela cabe várias iniciativas do professor, várias metodologias. Com a Capitu, a gente consegue criar júri, com a Capitu, a gente consegue fazer debates, pois aquela expressão Capitu traiu ou não traiu, depende do ponto de vista.
Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista. Olha que aula interessante. Após ler Dom Casmurro, a gente consegue ir para as aulas de dissertações. Capitu, traiu ou não traiu? Quais são os argumentos que você consegue trazer para dizer se Capitu traiu? Quais são os argumentos que você pode trazer que informa que Capitu não traiu? Como é que você vai conseguir este argumento? Depende, leitor, do seu ponto de vista. E como cada um de nós temos pontos de vista diferentes, cabe a sensibilidade e a leitura a decidir por isso. O que não posso deixar de mencionar aqui para vocês, as correntes de pensamentos que estão dentro deste período literário, que são as correntes filosóficas, que nós podemos nos aprofundar muito mais com os nossos professores de filosofia, sociologia, história. Olha, só lembrando, quando o Machado de Assis, ele escreve os seus romances, ele traz a psicanálise. Freud é o auge da psicanálise. Todas as nossas personagens, nós nos aprofundamos no psicológico delas. Isso é um ponto forte das personagens de Machado de Assis. Nós sentimos tudo o que se passa com elas. Outro autor que a gente precisa ler é o Aloysio de Azevedo com o Cortiço. O Cortiço é uma obra que traz outra corrente de pensamento que a gente estuda no realismo, que é o determinismo. Nesta obra, fica muito claro que o nosso comportamento, ele está sendo evidenciado pelo espaço que ocupamos. Eu vou agir do jeito que meu espaço age, pois, como diz, é o espaço que determina quem eu sou. Então, todas elas, positivismo, que é o lema da bandeira, também é batido dentro das nossas obras realistas. Darwinismo, também com a evolução da espécie. Fica muito claro isso dentro dos nossos romances. Convido vocês, então, a lerem um romance, se você não leu ainda. Se já leu, vamos criar um debate em sala de aula com os nossos professores de outras áreas, como a filosofia, a sociologia, a história e até mesmo a literatura. Pessoal, finalizo aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau!